Olá, tudo bem? O tema do meu seminário de Química Aplicada a um Problema na Engenharia Civil é sobre o aditivo no cimento. Então, a seguir nos próximos slides, nós iremos ver de forma mais detalhada cada um desses pontos, que é como esses aditivos reagem com o cimento, qual o intuito de colocar aditivos no cimento. Então, como vocês podem ver e como foi abordado anteriormente, o tema do seminário Química Aplicada a um Problema na Engenharia Civil será abordado sobre o aditivo no cimento. Antes de entrarmos no tema principal desse seminário, eu irei dar uma introdução, a respeito da relação da engenharia civil com a química. E como nós podemos ver, a química é super fundamental para a engenharia civil. Além da melhoria da qualidade das matérias-primas utilizadas, a química pode contribuir para a maior durabilidade dos equipamentos e estruturas metálicas utilizadas com o desenvolvimento e aplicações de anticorrosivos, como os flocos de vidro, por exemplo, que aumentam a permeabilidade e reduz as tensões superficiais internas. Para alguns profissionais, a construção civil é a área que mais se beneficia com o desenvolvimento e aperfeiçoamento da química. Como grande parte dos materiais utilizados na construção civil são provenientes de processos químicos, e é interessante que a engenharia civil e a química andem sempre juntos, buscando melhorar a qualidade e reduzir o custo da obra de acordo com a exigência das normas e do mercado consumidor. Nesse próximo slide, iremos abordar a importância da química na engenharia civil, pois ter esse conhecimento da química é muito importante na área da engenharia, pois a química na área da construção civil é de suma importância no que diz respeito à composição de certos cimentos e agregados, por exemplo, a areia e a pedra, que pode resultar em efeitos indesejáveis no concreto, como com reações químicas expansivas ou corrosivas no decorrer do tempo. Também a possibilidade de empregar aditivos que neutralizem esses efeitos, ou até mesmo a cada tipo de cimento a sua determinada aplicação, seja em pré-moldados ou estruturas que exigem maior resistência, maior flexibilidade, rigidez, o uso da areia e pedra, por exemplo, pois tem a sua dosagem certa pré-determinada, e isso evita acidentes. E o uso desses materiais sem uma análise química de quantidade certa ou até mesmo a escolha certa de cada um desses materiais pode muitas das vezes ocasionar fraqueza de estrutura, causando assim, em alguns casos até mesmo os mais sérios, uma alteração em pequenas e grandes obras, o que compromete deixando vulnerável, deixando a construção frágil ou até mesmo criando uma estrutura fadada ao fracasso, com desabamentos, por muitas das vezes não checar os componentes químicos de certos materiais para então realizar uma construção. Nesse próximo slide, iremos ver a aplicação da química na engenharia civil, pois ter o conhecimento em química é de fundamental importância para o engenheiro civil, porque mesmo nas coisas mais simples, a química está aplicada a ela. Jamais se pode inventar ou criar com segurança e responsabilidade as obras civis sem os conhecimentos sobre os materiais e as suas propriedades. Acredita-se que a química é entendida como a ciência que se dedica ao estudo da composição, da estrutura e das propriedades das matérias, bem como às alterações sofridas durante as chamadas reações químicas, e tem grande relevância para a engenharia civil. Uma aplicação é a composição química de certos cimentos e agregados, como, por exemplo, a areia e a pedra, que podem resultar em efeitos indesejáveis no concreto, como reações químicas expansivas ou corrosivas à armadura no decorrer do tempo. Analisando os mesmos, há a possibilidade de empregar aditivos que neutralizem esses efeitos. E por isso compete ao engenheiro de uma determinada obra conhecer os materiais disponíveis e as características próprias de cada um, ter o domínio de suas propriedades básicas, ou seja, ter a ciência dos materiais. Nesse próximo slide, iremos ver alguns produtos químicos que são utilizados na engenharia civil,
Eu utilizei apenas 4 exemplos, porém tem outros que podem ser utilizados também. Para esta linha de salentes, utiliza-se silicato de lítio, que é considerado um endurecedor, que cria uma barreira física sobre o concreto e diminui a porosidade da superfície, aumentando as propriedades de resistência, de durabilidade e etc. Utiliza-se também a linha de silanos, siloxanos e siliconato, podendo ser aplicado sobre o concreto fresco, diferente dos demais agentes, que precisam ser aplicados pelo menos depois de 28 dias do concreto aplicado. E todos esses itens reagem na superfície do concreto e fazem uma reação, diferente do silicato de lítio, que atua fisicamente na superfície. Bom, tudo que eu falei anteriormente é apenas uma introdução da relação da química com a engenharia civil. Nesse próximo slide, nós iremos ver a química em um problema na engenharia civil, ou seja, aditivo no cimento. Esses aditivos, eles proporcionam características especiais ao concreto e alteram as propriedades do material no estado fresco e endurecido. Os aditivos são produtos que adicionamos ao concreto ou à argamassa para modificar as suas propriedades físicas. Os aditivos para concreto conseguem aumentar a durabilidade do produto final, principalmente pela redução da relação entre a água com o cimento. A seguir, nós iremos ver o intuito do aditivo utilizado no cimento, que é ampliar a qualidade de um concreto, minimizar os seus pontos fracos, aumentar a plasticidade do concreto, reduzir o custo em termos de consumo do cimento, acelerar ou retardar o tempo de pega, reduzir a retração e aumentar a durabilidade do concreto. Nesse próximo slide, iremos abordar como esse aditivo reage com o cimento. As propriedades reológicas do concreto são influenciadas pela interação entre o cimento e esses aditivos. Outros fatores, como o modo e o tempo de adição do aditivo, relação entre a água e o cimento e morfologia dos agregados, também podem afetar o desempenho do concreto no estado fresco. Essa interação do cimento com esse aditivo é determinada pela composição química e mineralógica do cimento, área de superfície, tamanho das partículas, porosidade e pré-hidratação, bem como pela estrutura de cada polímero policarboxilato. E o que seriam esses policarboxilatos? Bom, esses policarboxilatos diferem em termos do comprimento da cadeia principal e lateral e do peso molecular. Com essa complexidade, em ambos os lados da interação, a generalização é difícil e cada par de cimento policarboxilato requer um estudo detalhado. As partículas de cimento têm uma tendência natural para se aglomerar quando são misturadas com a água, devido à sua polaridade e à força de atração entre esses aglomerados. A água fica presa entre esses aglomerados, reduzindo a fluidez do concreto. Os aditivos conferem vários efeitos sobre o concreto. O policarboxilato é absorvido na superfície da partícula de cimento e reduz as forças de interpartículas responsáveis pela tensão e do escoamento do concreto ou da pasta. Esse processo provoca uma repulsão estérica entre as partículas de cimento e uma barreira física que irá conduzir à dispersão juntamente com um efeito de forças repulsivas, que resulta na dispersão das partículas de cimento e libera água para fluidificar a mistura. Os aditivos com base policarboxilato interagem com a superfície ou combinam quimicamente com as fases do cimento ou compostos hidratados. A afinidade química entre a superfície da partícula do cimento e o policarboxilato é importante para avaliar. A dosagem do aditivo aumenta a adsorção até que a superfície de cimento seja totalmente recoberta. Os compostos absorvidos
alteram as propriedades superficiais da partícula e reduzem a tensão de escoamento do concreto ou da pasta. A evolução da química do cimento, as novas aplicações do concreto e o mercado dinâmico em constante mudança exigem o desenvolvimento constante de novos aditivos à base de policarboxilato. As ferramentas discutidas facilitam o desenvolvimento de novos aditivos, fornecendo informações sobre esses fenômenos complexos e muito específicos do cimento. O ajuste do tipo de molécula permite adaptar aditivos com propriedades específicas para corresponder aos requisitos de cada concreto. As consequências da compreensão da interação cimento-aditivo permite que a evolução dos métodos para validação e estimar o tipo e a dosagem do aditivo para cada aplicação, compatibilidade entre os dois aditivos e agregados. Permite o uso de materiais cimentícios suplementares e produção de concreto com propriedades melhoradas. O desempenho desejado para cada aditivo depende da demanda de mistura, aplicação, transporte, da trabalhabilidade e da estabilidade ao longo do tempo. Portanto, para qualquer cenário, a avaliação adequada dos parâmetros e o perfil de comportamento reológico de cada composição de cimento em associação com os aditivos específicos é extremamente importante, uma vez que a aplicação ocorre no estado fresco, mas resultados são necessários sobre o estado endurecido. A seguir, iremos ver a textura do cimento após a evaporação da água. O processo de cura do concreto é uma das fases mais significativas para a boa execução do piso ou da laje. A cura química para o concreto é um procedimento feito por meio da aplicação de produtos químicos para impedir que a água do concreto evapore rapidamente, ao invés de ser consumido durante a cura do cimento. O processo de cura química pode ser aplicado em pisos industriais, lajes de concreto nível 0, pré-fabricados em geral e piso de estacionamentos em áreas abertas. A cura química é a aplicação de produto por aspersão na superfície do concreto. A substância que tem a função de impedir a evaporação da água pode ser fabricada a partir de ceras, parafinas, PVA, acrílicos, estireno e entre outros elementos. A cura química proporciona melhor hidratação do cimento, aumenta a resistência da superfície e a durabilidade de pisos e lajes, além de evitar fissuras de retração plástica no concreto. Esse procedimento reduz a geração de pó após a finalização do piso, proporcionando uma superfície de concreto com uma maior resistência. Muito prático e com bom desempenho, esse procedimento é bastante utilizado em obras de grande porte, como barragens, rodovias e galpões industriais. O processo interfere positivamente nas propriedades, vida útil e durabilidade na estrutura de concreto. E por fim, iremos abordar sobre a degradação do cimento. A degradação do cimento ocorre através de substâncias na forma de gases, vapores e líquidos através dos poros. Além das características dos materiais constituintes do concreto e de seus poros, esses são os fatores importantes na interação entre o ambiente e o concreto. Quanto mais permeável é o concreto para o transporte interno de água, gás e outros agentes agressivos, maior a probabilidade de sua degradação, bem como a do aço que ele deve proteger. Nesses casos, a degradação dependerá diretamente de dois fatores: a permeabilidade do concreto e as condições ambientais da superfície. Como, em geral, não é possível lidar com a melhoria das condições ambientais. A única maneira, nesse sentido, de evitar a degradação do concreto é a redução para o menor nível possível de sua permeabilidade. E para diminuir a degradação do concreto, é possível utilizar cimentos com alto teor de argila, pozolânica ou escória, e também evitar o contato de água com a estrutura. E é preciso também estar atento no momento da concretagem,
para se garantir que ocorra a vibração do concreto de forma correta. Qualquer falha pode ser um ponto de entrada de água e, por esse motivo, acabar causando a degradação. E essa foi a apresentação do meu seminário sobre o tema da química aplicada a um problema na engenharia civil, o qual foi abordado sobre o aditivo no cimento. Espero que tenham gostado e até mais.